Olá, um abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região. Estamos entrando no ar ao vivo a partir de agora com o programa Tempo Esportivo, uma parceria da TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, com o site setelagoas.com.br. Hoje é terça-feira, dia 30 de março de 2021. Lá se vai embora o mês de março, né? Penúltimo dia do mês e antevéspera da retomada do Campeonato Mineiro. Dia 1º de abril, depois de amanhã, está marcada, então, a 6ª rodada do Campeonato Estadual. Vamos destrinchar um pouco mais dessa rodada. A gente tem aí imagens, entrevistas, os preparativos de Atlético e Cruzeiro para a rodada do fim de semana. Vamos falar um pouco mais também sobre as questões financeiras, tanto do Galo quanto da Raposa, né? Muitos problemas aí envolvendo as duas equipes, e ontem teve, inclusive, declaração forte do presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues. Vamos falar também do Democrata Jacaré, do noticiário local. É o Tempo Esportivo que está começando a partir de agora, sempre ao vivo, diariamente, às 11 da manhã, e pela TV Sete Lagoas, reprise às 7 horas da noite. O nosso convidado desta terça-feira é o repórter, o plantonista da Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Um abraço para você, meu amigo. Prazer recebê-lo, Nelson Rafael. Chega mais, garoto. Um abraço, Alvo. Um abraço para nossos amigos telespectadores. Vamos juntos, Alvo. Terça-feira, finalzinho do mês de março. Já já o abril vem. Abril promete ser agitado para quem gosta do futebol. Muita bola rolando. E os times da capital mineira convivendo aí com problemas financeiros, você trouxe na sua chamada. Então, um jogo de cutuca, um cutuca daqui, parece que é bonito. Quem deve mais? Vamos debater muito nisso durante o programa. E o mês de abril também marca já a Libertadores da América para o lado do Atlético, né? Vamos trazer também, temos informações aí sobre a Libertadores da América, além daquele nosso tradicional comentário sobre o futebol da região, especialmente do Democrata Jacaré. Rapaz, muita coisa para a gente tratar no Tempo Esportivo de hoje. Ainda estamos, né, Nelson, naquela tradicional onda roxa, né, da pandemia. O governo de Minas Gerais estendeu a onda roxa até domingo de Páscoa, até o dia 4 de abril. Então, até domingo a situação se mantém. E com possibilidade, na semana que vem, termos um feriadão. O que seria isso? Parece que vão definir aí de hoje até amanhã a antecipação de vários feriados, né, que estão previstos para o ano aqui em Minas Gerais. Já foi feito isso em São Paulo, já foi feito isso no Rio de Janeiro, e aqui também pode ser que a semana que vem seja de um feriadão, para que a gente possa ter mais uma semana com o menor número de pessoas, o menor número possível, né, de pessoas aí pelas ruas. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Você pode participar do Tempo Esportivo, pode mandar o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica. Estamos ao vivo. Você pode ir lá no Facebook do site setelagoas.com.br, você pode ir lá também no Facebook do Sete Lagoas Play, ou pode mandar aqui pelo WhatsApp, que a gente divulga a partir de agora para você, está aí na tela, 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Fique à vontade para participar. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta discutindo vários assuntos aqui dentro do Tempo Esportivo. Sai daí não, hein? Segura aí. A gente volta já. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus.
A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo? Só podia ser Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS, Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Estamos de volta ao vivo com o Tempo Esportivo para Sete Lagoas, para toda a região e para o mundo inteiro através das redes sociais, né, o Facebook do site setelagoas.com.br. Você também pode baixar o aplicativo da TV Sete Lagoas. No seu smartphone, você vai lá, entra lá na loja de serviço, o tradicional Play Store, baixa lá TV Sete Lagoas, você vai ver um negócio vermelhinho, bacana, você baixou e assiste a qualquer momento pelo aplicativo também. É tanta plataforma digital, gente, com o advento aí, né, das ferramentas de tecnologia, que hoje você tem o mundo aí à palma da mão, né, no celular. Essa é que é a verdade. Mas, meu amigo Nelson Rafael, daqui a pouquinho nós vamos falar de Campeonato Mineiro. Eu vou repassar a rodada de quinta-feira.
temos coisas importantes para falar também de Atlético, de Cruzeiro, mas eu gosto sempre de aproveitar a sua presença para falar um pouco aqui de Sete Lagoas, dos acontecimentos esportivos, torcedor do Democrata na expectativa. Depois de amanhã já estaremos no mês de abril, daqui a 3 meses teremos, né, se tudo correr bem, a partir de julho, o início do Campeonato Mineiro do Módulo 2, Democrata buscando, né, aquele tão sonhado acesso para a primeira divisão estadual, coisa que não acontece desde 2008, até ano que vem serão 14 anos longe da primeira divisão. O que você tem para a gente, Nelson? Eu fico sempre achando que você vai tirar um coelho da cartola aí e vai dar uma boa notícia para o torcedor do Democrata. Fique à vontade, meu amigo. As boas notícias sempre vêm, né, Álvaro Vilar? Semana passada falamos aqui sobre patrocínio sendo fechado, a Unimed confirmou, a Unimed vai estampar sua marca agora nos calções do Democrata Jacaré. Confirmamos também o patrocínio master com o Banco Sicredi, isso tudo vem dinheiro para o Democrata, e aquele supermercado ainda não foi confirmado, mas tudo acertado já com o grupo dos mercados que vai patrocinar também o Democrata. E a grande comemoração essa semana, Álvaro, por parte da diretoria, foi a excelente vendas daquela terceira camisa que foi lançada. Já começaram a ser entregues as camisas, a camisa comemorativa, né, uma camisa cinza com laranjado. Venderam numa pré-venda antecipada 200 camisas. A gente pode achar que o número é baixo, mas em torno de um clube como o Democrata Jacaré, um clube da cidade como Sete Lagoas, nunca teve uma adesão tão grande numa terceira camisa com vendas. E isso tudo já gera verbas para ajudar ao longo da temporada no Democrata Jacaré, que a gente sabe que a situação financeira é complicada, já foi falada aqui várias vezes, tanto por membros da diretoria como o próprio presidente, que a situação financeira tem realmente que fazer mágica no dia a dia para poder cumprir com todos os compromissos. E o Democrata vem cumprindo com os compromissos que se predispõe a fazer, né, Álvaro? Não está mais aquela história de clube que promete e depois vamos ver nos tribunais. A gestão está sendo muito bem feita, diga-se de passagem, dar os parabéns novamente para o Renato e toda aquela turma que o acompanha. Então tá aí, sei que você comprou 3 camisas, né, Álvaro? Inclusive me prometeu uma, estou esperando até hoje essa camisa chegar. E para você ainda que quer adquirir a sua camisa, está nos assistindo, entre lá, lojadodemocratajacaré.com.br, e você também entra lá, pede a sua camisa. A camisa realmente ficou muito bonita, faça igual nosso amigo Vilaça. É duro, hein, rapaz? Muito bem. Ô Nelson, você está falando aí de camisa, né, que o Democrata está tentando aumentar a receita com camisa, tem o sócio torcedor. Rapaz, eu fiz até um comentário na programação esportiva da Rádio Eldorado, justamente sobre essa questão da queda de receita dos clubes nesse período da pandemia. Eu fiz uma conta boba, claro que a gente não tem acesso aos detalhes, mas veja só você, isso afeta o Democrata, afeta o Tupi, afeta o Tombense, afeta o Atlético, o Cruzeiro, o Flamengo, o Real Madrid, o Bayern de Munique. Não interessa qual o tamanho do time, qual o tamanho da torcida, uns mais, outros menos, mas todos sofrem. E o problema do impacto da pandemia no futebol, ele é terrível, como em tudo na nossa vida. Veja só você, Nelson. Eu fiz uma conta, levando-se em conta, até já entrando aí na questão do Cruzeiro, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho de uma declaração do presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, ele falando da necessidade de vender mais jogadores, porque o Cruzeiro está praticamente sem receita. Eu fiz uma conta boba. Se o Cruzeiro mantivesse uma média de 20 mil torcedores a cada jogo como mandante, aí você tem que fazer a conta, né, do ticket médio, ingresso de R$50, de 70, de 100, meia entrada, sócio torcedor, não sei o quê. A média aí de R$70, R$80, vezes 20 mil pessoas, nós estamos falando mais ou menos 1,5 milhão por jogo como mandante. Vamos considerar que metade desse valor seja de despesas, né, com estádio, com despesas da federação, ISS, etc.
você teria aí uma sobra de 700 a 800 mil reais por jogo. Quando você faz a conta para o ano inteiro, pega aí 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, metade você joga em casa. O Campeonato Mineiro pode chegar a 15 jogos, incluindo as finais, metade você joga em casa. Copa do Brasil, etc. Então você pode ter aí uma média de mais ou menos 30, 32 jogos como mandante na temporada. Se você multiplica isso por 800 mil, e olha que eu estou falando só jogando para baixo, você faz uma final Cruzeiro e Atlético, vai dar o triplo, o ingresso vai ser o dobro, mas pegando uma média, mais ou menos uma perda de 25 a 30 milhões de reais por ano. Isso eu estou considerando uma média de 20 mil torcedores por jogo. Você pega o Atlético, que montou um time, trouxe até estrelas internacionais, eu tenho certeza que essa média do Atlético seria muito maior. Você pode ter uma perda de 40, 50 milhões de reais por ano com bilheteria. Democrata de Sete Lagoas, 1.000 pessoas pagando 10 reais. 1.000 pessoas pagando 10 reais são 10 mil reais. Vezes 10 jogos que fizer em casa, são 100 mil reais. Pergunta lá para o Renato Paiva se isso não faz diferença. Faz uma diferença tremenda. E aí, Nelson, para concluir e jogar a bola para você, tem um outro efeito também, que não é tão direto como a bilheteria, mas que também causa sofrimento no caixa dos clubes. Por exemplo, o sócio-torcedor do Atlético, do Cruzeiro ou de qualquer equipe, o principal objetivo do programa sócio-torcedor é dar desconto em ingresso, é poder levar acompanhante, é poder ter preferência na hora de comprar ingresso nos grandes jogos. Se você não tem público no estádio, você começa a ter uma inadimplência enorme, muita gente deixa de ser sócio-torcedor, porque só desconto em camisa de futebol às vezes não atrai, a maioria das vezes não é atrativo, os clubes perdem muitos sócios-torcedores, o Atlético chegou a ter 110 mil, outro dia eu vi uma conta aí de 60 mil, o Cruzeiro acho que estava com 20 e poucos mil, muitos inadimplentes inclusive, porque o pessoal vai perdendo o interesse em pagar uma coisa que ele praticamente não pode usufruir. Então, meu amigo, resumo da ópera. Se você parar para pensar de bilheteria, de sócio-torcedor, e no caso do Cruzeiro, Série B, uma cota de 8 milhões da televisão, ao passo que na Série E ele ganharia 80, 10 vezes mais, eu não sei como é que esses clubes estão sobrevivendo, Nelson Rafael. E isso é geral, né, Álvaro? Essa conta que você fez de ingresso saiu no balancete do Flamengo, por exemplo, a reformulação do balancete, né? Que eles tinham aprovado um balancete com 100 milhões por ano, Álvaro. É o que você falou, a conta que você fez foi jogando números para baixo. O Flamengo, quando foi aprovar o seu balancete lá, tinha estipulado 100 milhões de reais nesse ano de 2021, apenas com ingresso em dia de jogos. Então isso afeta a clubes não só de Minas Gerais, como do Brasil, como do mundo. Lá fora também já se falam nos prognósticos, não vai ter aqueles investimentos milionários que costumam fazer clubes europeus como Real Madrid, Barcelona, sempre vamos contratar com um grande valor. Isso aí já não tem mais, o mercado tem que se adaptar a isso e aí descobrir novas formas de poder trazer o seu torcedor de volta. Você lembrou bem, o principal alvo do sócio-torcedor é sim o ingresso. Então, os clubes vão ter que estudar essas novas formas. O Atlético deu um exemplo essa semana, divulgou uma parceria com um grupo de mídia canadense que vai fazer uma espécie de modo virtual, onde o torcedor, através do aplicativo oficial do clube, vai ter uma experiência virtual, seja ela dentro do próximo estádio, seja a experiência virtual de dentro dos vestiários. Vamos colocar lá um sistema de câmeras 3D dentro dos vestiários, dentro da pré-eleição do treinador, por exemplo, e você, o torcedor, que certamente vai ter que pagar uma espécie de sócio, uma espécie de taxa, e vai ter essa experiência de viver esses momentos. Então, e esses clubes vão ter que investir cada vez mais no departamento de marketing, cada vez mais nesse departamento, porque mesmo que retorne os torcedores ao estádio, Álvaro, essa conta que você fez de 20 mil, eu, na minha humilde opinião, acredito que vai demorar ainda um tempo
para poder vir uma grande massa de volta aos estádios, como a gente costumava ver 40 mil, 60 mil no Maracanã, por exemplo, aqui no Mineirão mesmo, 60 mil, vai ser muito difícil voltar a ter esse grande número de torcedores, consequentemente, a verba vai continuar muito aquém daquilo que os clubes estavam esperando, viu, Alvo? Não, isso aí, Nelson, esse ano não volta. O que pode acontecer no segundo semestre é se a gente tiver um grande número de vacinados, mais de 70% da população vacinada, pode ser que comecem a liberar 20% da capacidade do estádio, 30%, aos pouquinhos, mais ou menos o que a Europa já começa a fazer, né? Alguns jogos lá das eliminatórias para a Copa do Mundo, a gente viu com um pouquinho de público, a Eurocopa, que vai acontecer no meio do ano, falam que haverá presença de público, mas a retomada é lenta, né? Sem dúvida nenhuma, é lenta. Ô Nelson, eu vou chamar imagens aí do último treino do Cruzeiro. O Cruzeiro está naquela expectativa, né, para o jogo de quinta-feira, um jogo muito importante na retomada do Campeonato Mineiro. Você está vendo aí as imagens? O Cruzeiro vai enfrentar o Tombense. O jogo vai ser quinta-feira, 4 horas da tarde, no Mineirão. E como o Cruzeiro, nesse momento, está fora do G4, o Tombense também está fora do G4, né? G4, nesse momento, tem Atlético, América, Atlético de São João del Rei e Caldense. Cruzeiro e Tombense são os primeiros times ali fora do G4. É um jogo decisivo para as duas equipes, porque depois desta rodada, só restarão 5, né? Para o término da competição. Passa a ser até um jogo de risco, Nelson, na sua avaliação. O Felipe Conceição teve 10 dias para ver se melhora o time, mas pega aquele que para muitos é o melhor do interior, né, que é o Tombense. Passa a ter uma expectativa maior essa partida entre Cruzeiro e Tombense, Álvaro. Uma expectativa maior porque, você falou bem, o Felipe Conceição teve aí 10 dias para preparar melhor a equipe, ajustar. Acho que ele teve muito trabalho nesses 10 dias, tendo que ver todos os erros cometidos pelo Cruzeiro nas rodadas anteriores, de 5 foram apenas 2 vitórias, e a expectativa ainda aumenta porque esse teste já vai ser em cima de uma equipe como a Tombense, O Tombense é a melhor equipe do interior, na opinião de muitos, é o atual vice-campeão mineiro da temporada anterior, perdeu o título apenas para o Atlético lá na decisão. Então o Cruzeiro vai ter um teste de fogo novamente. Muito se falava que o teste de fogo seria contra o América e agora já passa a ser contra a equipe do Tombense. Ainda mais, Alvo, você lembrou bem, o Cruzeiro ainda não está no G4 e eu estava fazendo umas contas rápidas aqui das 6 rodadas que faltam para o Cruzeiro nesse Campeonato Mineiro. Para conseguir se classificar entre os 4 primeiros do Mineiro, precisam vencer no mínimo 4 e empatar uma, e ter apenas mais uma derrota. Porque nas minhas contas aqui, na minha matemática, se não conseguir isso, se continuar esses tropeços, vai repetir aquela mesma história do ano passado, e o Cruzeiro não vai conseguir chegar entre os 4 do Campeonato Mineiro, e aí na cabeça do torcedor já começa a passar o filme novamente de tudo que aconteceu na temporada passada. Então, o Felipe Conceição tem que unir esse grupo e precisar aí, né, dos reforços que vem chegando. O Rômulo chegou, provavelmente deve estrear, já está regulamentado pelo que eu pude acompanhar. Na verdade, eu ainda não vi se ele está com condições de jogo. Ainda não saiu. Não, né? Pois ainda não saiu, a expectativa é que saia hoje no BID. Pois é, a expectativa. E vai fazer uma diferença muito grande, porque o Cruzeiro já é uma unanimidade que o setor de meio campo, especialmente os volantes, que é a posição do Rômulo, com muita dificuldade nesse primeiro partido. Então, a expectativa é que saia hoje, que ele reúna condições e certamente será titular nessa próxima partida contra o Tombense. Bom, o Cruzeiro hoje tem 7 pontos. Ele está a 1 ponto do G4. Ele está coladinho no G4. Porém, com 7 pontos, se a gente buscar nas temporadas anteriores, o 4º colocado, né, o último ali do G4, ele conseguiu se classificar com 17, com 18 pontos. Eu fico achando que com mais 10 ou 11 pontos o Cruzeiro se classifica. 10 ou 11, porque aí vai ter confronto direto,
Por exemplo, vai ter Atlético e América, a própria Caldense vai enfrentar o Atlético quinta-feira, o Atlético também tem confrontos diretos e tal, então eu acredito que com 17, 18 pontos dá para se garantir. Então o Cruzeiro precisaria de mais 10 ou 11. Ele terá uma sequência de 6 jogos, né? Todos terão ainda 6 jogos. Ele tem 18 pontos em disputa. Então ele pode perder ainda até uns 2 jogos. Acho que se ele ganhar os outros, ele se garante. Agora, é muito ruim, né, Nelson? Um time do tamanho do Cruzeiro, um time multicampeão, pelo segundo ano seguido, ficar nesse sufoco. Ano passado terminou em 5º lugar. Se terminasse hoje a fase classificatória, estaria fora da semifinal de novo. Isso é ruim, não é só para o Cruzeiro, não. Isso é ruim para o campeonato, pô. Isso é ruim até para o Atlético. O torcedor do Atlético vai dizer que não, mas peraí. Qual a graça que teve? Me respondam vocês aí. Qual a graça que teve o Atlético ganhar aquele Campeonato Mineiro em cima do Tombense ano passado? Né? Primeiro que já estava na pandemia, né? Estádio vazio, negócio terrível. E não tem jeito, gente. Campeonato Mineiro ou é Cruzeiro e Atlético, ou na pior das hipóteses, Cruzeiro e América, Atlético e América. Adoro os times do interior. Adoro. Inclusive o nosso Democrata Jacaré. Mas, veja bem, Nelson, se durante 2 anos seguidos, um time do tamanho do Cruzeiro não consegue se estabelecer no G4 do Campeonato Mineiro, tem alguma coisa errada aí, meu amigo. Tem alguma coisa errada aí. Preocupante. Isso é o que eu venho falando. A diretoria tem que prestar muita atenção nisso, porque isso extrapola aquela disputa, né? Por exemplo, o torcedor atleticano está vivendo uma expectativa muito grande para chegar o dia do clássico e ver o Cruzeiro jogando contra o Atlético. E sempre foi essa expectativa. Então era costumeiro, na final do Campeonato Mineiro, essas duas equipes se enfrentarem, no pior das hipóteses, nas semifinais, essas duas equipes se enfrentarem. E agora está perdendo aquele ânimo do torcedor, né? O clássico parava normalmente o estado inteiro. O clássico começava a falar dele uma semana antes e parava uma semana depois. Essa frase ficou aí célebre no estado, né? Sempre foi assim. E agora não está tendo mais essa expectativa. A diretoria celeste tem que rever seus conceitos. O presidente Sérgio Santos Rodrigues vem a público aí só falar de dívida e cutucar adversário. E está esquecendo de olhar lá para dentro. Fica na expectativa, Álvaro. Essa situação da pandemia complicou muito mais ainda essa situação do Cruzeiro, que nunca havia vivido isso, e ainda no primeiro ano que viveu já com a pandemia assolando toda a sua história. Então isso aí pode ser uma dificuldade muito grande. A gente vê aí o Cruzeiro centenário, multicampeão, o maior campeão da Copa do Brasil, nessa situação, sem prazo de vista de poder voltar a ser essa grande equipe. Muito bem. Nelson, eu vou chamar aqui um intervalo, você que nos assiste pela TV 7 Lagoas, canal 8 da NET, você que nos assiste pelas redes sociais, pelo Facebook do site setelagoas.com.br, pelo nosso aplicativo também da TV 7 Lagoas, segura aí, que na volta nós vamos repassar aqui a tabela do Campeonato Mineiro, tem notícias do Atlético e tem notícia pipocando aqui de todo lado. Parece que o feriadão que está previsto para a semana que vem vai cair por terra. Estou tentando apurar essa notícia aqui. Mas, para o futebol, isso não muda nada. Segundo a Federação Mineira de Futebol, independentemente de questão de onda roxa, onda vermelha, a informação é que o Campeonato Mineiro não para mais. Segura aí, que depois do intervalo a gente volta com a sequência do Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência.
Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. De volta com o Tempo Esportivo. Nelson Rafael, vamos falar do Supermercado Santo Antônio, meu querido. Eu sei que você vai lá essa semana. Você vai. Vai porque tem promoção, Nelson. E a Semana Santa está chegando. Ô, Nelson, você tem criança em casa, pessoal que nos assiste aí, tem ovos de Páscoa, viu, Nelson? Uma promoção fantástica do Supermercado Santo Antônio. Mas aquele produto líquido que você gosta também está na promoção, viu, meu amigo? Uai, quase nunca deixo de passar no Supermercado Santo Antônio, Aldo, e enfatizar esse momento de pandemia, o trabalho que o Supermercado Santo Antônio faz, né? Sempre tudo esterilizado, higienizado, o ambiente lá sempre muito seguro e com aquelas ofertas que, como você diz, parece que entramos lá com dinheiro e saímos com mais dinheiro ainda, porque a gente sai feliz, sai levando as sacolas do Supermercado Santo Antônio
para dentro de casa, não é, Álvaro? 2 endereços para melhor te atender. Avenida Norte e Sul, lá na filial, lá no bairro das Graças, e aqui na Matriz, na rua Olavo Bilac, que é pertinho da minha casa, por isso eu não saio de dentro do supermercado Santo Antônio, viu, Álvaro? No Santo Antônio é assim, gente. Gente, o Santo Antônio é demais da conta. Eu vou lá essa semana, eu não aguento a pressão, não. Um abraço para os meus amigos do supermercado Santo Antônio. Nelson Rafael, nós temos uma matéria. Você sabe que recentemente o Rubens Menin, que é o principal investidor do Atlético, ele foi questionado sobre essas dívidas do Galo, disse que vai, inclusive, apresentar isso brevemente para todos, as estratégias para poder iniciar aí os pagamentos, diminuir essas dívidas, pagamento de juros, etc. E o Menin citou as categorias de base como, no futuro, a salvação do Atlético e dos clubes de futebol. E ele até disse que vai investir 20 milhões de reais esse ano nas categorias de base. E aí a gente trouxe aí a palavra da coordenadora do setor de preparação física, para a gente perceber o quanto a categoria de base do Atlético está sendo bem tratada, porque há uma expectativa de que se colha bons frutos no futuro. Vamos acompanhar a matéria. A reestruturação nas categorias de base do Atlético passa também por um trabalho importante na fisioterapia. Natália Bittencourt, coordenadora do setor, fala sobre esse processo, que é fundamental no desenvolvimento dos atletas. O primeiro passo que a gente fez nessa reestruturação foi alinhar os trabalhos da equipe profissional com a base e com o feminino. Isso foi solicitado pelo Dr. Rodrigo Lasmar, juntamente com o Guilherme Fialho. E aí, a partir disso, a gente começou com 3 pilares. Foi a inserção da ciência, ou seja, protocolos internacionais dentro da realidade do clube. Então isso foi muito bom porque a gente começou a criar o padrão Galo, né, com o DNA alvinegro em termos de reabilitação. No segundo momento, a gente também fez a incorporação da experiência dos profissionais que estão aqui dentro desses protocolos para deixar as intervenções com a cara do Atlético. Conta um pouquinho para a gente também como que funciona hoje o departamento, com quais profissionais a gente conta hoje aqui nas categorias de base do Atlético. Isso, então hoje a gente conta com o Marcelo Saliba, que é o profissional mais antigo do Atlético, excelente profissional, que conhece bem a estrutura do clube. O Eugênio Araújo chegou também junto comigo em setembro do ano passado, e o Vinícius Castro, ele entrou na base também bem no início, antes da pandemia. Então a gente teve uma sinergia muito grande, porque a filosofia de trabalho é a mesma, com essa mudança e inserção da ciência na reabilitação. E, obviamente, foi esse trabalho em equipe que fez a gente conseguir ter os excelentes resultados. E é importante destacar que o resultado é do grupo todo, né? Da comissão técnica, dos preparadores físicos, do técnico e dos atletas que compraram a ideia. A equipe Sub-20 ela foi campeã brasileira. Como é que você acha que a fisioterapia contribuiu aí nesse processo também? A fisioterapia trabalhou de uma forma muito integrada com a fisiologia, com a comissão técnica e muito com a preparação física. A gente fez um trabalho preventivo desde o início dos primeiros jogos até o final, e a gente conseguiu reduzir 50% das lesões musculares com esse trabalho integrado, e principalmente a gente conseguiu também reduzir os dias de afastamento. Então, se o atleta lesionava, a gente conseguia rapidamente retornar ele para os campos para ele conseguir fazer as competições. Natália, você tem algum exemplo prático dessa integração da comissão técnica com a fisioterapia? A gente teve um exemplo que nos marcou muito, que foi do nosso zagueiro Iago, que há mais ou menos uns 10 dias antes da final do campeonato, ele teve uma lesão muscular, e a gente conseguiu fazer uma comunicação muito efetiva entre a fisioterapia, os médicos, a comissão técnica e o preparador físico, e a gente acelerou, na verdade otimizamos o tratamento dele, e ele conseguiu jogar a final do campeonato. Essa redução assim, do tempo de afastamento dos atletas também que você falou, conta um pouquinho mais sobre isso pra gente. Isso, esse processo ele foi muito intenso, a gente contou com reuniões quase diárias entre os fisioterapeutas do departamento, então Marcelo Saliba, Eugênio Araújo e também o Vinícius Castro. A gente fazia essas reuniões para poder implementar os trabalhos, os exercícios de forma precoce, sempre baseado em evidência. E aí a gente começou a perceber ao longo do tempo que reduziu em 40% os dias de afastamento. Então, em média, se um atleta ficava 47 dias afastado, ele começou a ficar 17 dias. É claro que isso varia de lesão para lesão, mas em média foi isso. Gostou dessa, Nelson Rafael? Gostou? Aliás, responder aqui o Cleiton. O Cleiton é aqui do bairro São Francisco, em Sete Lagoas. Ele tinha falado ontem, Álvaro,
O Atlético tem um patrimônio muito maior do que a dívida. Só a cidade do Galo vale 30 milhões de reais, ô Cleiton. 30 milhões é só a academia que tem dentro da cidade do Galo. Só isso aí que a gente viu na matéria. A cidade do Galo hoje ela é avaliada em algo acima de R$500 bilhão. É uma estrutura extraordinária. E tomara, né, ô Nelson, que o Atlético revele jogadores, porque Atlético, Cruzeiro, o América até que de vez em quando revela. Tem muito tempo que não estoura aquele jogador que fala assim, não, esse agora vai arrebentar. Tem muito tempo que não estoura. Alvin, e engraçado você falar disso. Ontem eu estava até acompanhando uma entrevista concedida a companheiros lá de Belo Horizonte. O nosso amigo já até participou aqui, o Henrique André, do jornal Hoje em Dia, também estava nessa entrevista, com o Zago. Leandro Zago. Zago que estava na frente do time de transição do Atlético, que acabou, mas antes ele era treinador da Sub-20 do Atlético, foi campeão da Copa BH e ano passado foi também campeão do Campeonato Brasileiro da modalidade Sub-20. E ele destacou justamente isso, Alvo, essa questão de que o Atlético, o Cruzeiro não revela. Na verdade, na visão deles, revelam muitos jogadores que são vendidos. Ele citou o exemplo, por exemplo, do Marcos Vinícius, que foi para o Benfica de Portugal, sem nunca ter jogado no profissional, mas que foi negociado por R$9 milhões. O jogador com 19 anos, o Atlético fez R$9 milhões. Aí ele ainda citou que o negócio é que a torcida sempre quer ver a revelação de um Neymar, de um jogador desse gabarito, daquele que esse será o grande atleta. Mas esses jogadores fora de série são mais complicados de se ver, a gente não vê todo dia, mas que o Atlético vem trabalhando muito bem nas suas categorias de base, vem aí com algumas conquistas e com nomes promissores, nomes que estão aí integrados esse ano no elenco profissional, mesmo sendo recheado. Nomes como o Neto, volante, o Cuca já pediu para o Neto ficar, o próprio Savinho, que o ex-treinador do Atlético, São Paulo, buscou na base também para integrar o elenco profissional. São todos esses jogadores que levam aí a expectativa e deixam o Rubens Menin falar, como você disse antes da matéria, apostando muito que as categorias de base do Atlético vai render frutos. E esses 20 milhões aí, que você citou que ele vai investir, me leva a crer, e você vai lembrar também o Sérgio Coelho, quando foi empossado, ele tinha um projeto grande de fazer um centro de treinamento específico para a base dentro da cidade do Galo. Na apresentação dele, ele falou que pretendia fazer isso. Será que esses 20 milhões é para isso, Álvaro Vilaça? Rapaz, fica aí a dúvida, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ô Nelson, você que gosta muito do Jorge Sampaoli, eu sei que você tem uma saudade tremenda do Sampaoli, né? Ele tá brigado lá, rapaz, com alguns atletas do Olympique de Marseille da França. Já brigou. Foram numa festa lá, uma festa clandestina, e o homem tá querendo afastar todo mundo. Ué, mas aqui ele não fazia festa? Será que é porque não foi chamado, Nelson? Será que o Andreata estava lá nessa festa também, Alvo? Porque aqui a desculpa que era ele que tinha feito a festa. Mas é bom você lembrar do Sampaoli, que eu gosto muito. Foi revelado essa semana pelo ex-diretor de comunicação do Atlético, né? Ele é muito seu amigo, o Bering. Domênico Bering é muito seu amigo, eu sei disso. Eles gostavam de tomar uísque com o até então presidente Calil. Eu sei dessa história, viu? Qualquer dia você conta pra gente, viu, Alvo? Que o Sampaoli, sim, tentava lá de tudo quanto é maneira censurar a imprensa. Ele revelou isso tudo aí, colocou, agora é oficial, ele faz isso mesmo. A gente já sabia, suspeitava, mas que deixou isso de fato. E os franceses lá estão apenas começando a conhecer o Jorge Sampaoli, viu, Alvo? Nelson Rafael, você tem notícias do Galo, você tem informações, quinta-feira, 5h30 da tarde, Caldense e Atlético lá no Ronaldão. O que você me diz desse Galo, Nelson? O Atlético viaja quarta-feira amanhã para Campinas, em voo fretado, depois pega um ônibus 2 horas até Poços de Caldas, viu? E a expectativa é que haja ali um time alternativo. Alguns jogadores
que atuaram na última vitória, quando jogou todo mundo ali, o comando Cuca, né? O Hulk, que jogou todo mundo naquela partida, com alguns jogadores daqueles que já vinham atuando anteriormente, considerado time reserva. Nesses jogos fora de casa, a expectativa é que haja esse rodízio, podemos dizer assim. O Galo, líder do Campeonato Mineiro, vai com força total aí, vivendo a expectativa do sorteio da Copa Libertadores, né, Alvo? Dentro do Atlético, muito se fala da Copa Libertadores, sorteio no dia 9, o Galo que faz em abril 2 partidas dessa fase de grupos da Libertadores e mais 6 partidas do Campeonato Mineiro. Então será um mês de abril com 8 jogos, então vai precisar rodar bastante o elenco, o treinador Cuca, e amanhã já será divulgada a lista daqueles jogadores que vão tirar a foto para o oficial, né, da Copa Libertadores, que vai haver tudo ali, um marketing envolvido. Amanhã fica a expectativa que dessa lista a gente já fica sabendo ali mais ou menos quem serão os atletas inscritos, já que o Galo tem um elenco muito numeroso atualmente, então fica sempre a expectativa de saber quem que vai ser inscrito na Copa Libertadores da América. Porque só podem 25, não é isso, Nelson? São 25? São 25. Ou 30? Acho que 25, né? Vai ficar gente de fora aí, rapaz. Com certeza, vai ficar gente de fora. O Atlético hoje tem um elenco de aproximadamente 40, 42 jogadores. O Cuca já sinalizou que gosta de trabalhar com um elenco mais enxuto, mas por conta de tantas competições que o Galo tem e em prazo curto, né? Igual eu falei agora, em abril o Atlético vai jogar 8 vezes, são de partidas meio de semana e final de semana. O Cuca já falou que vai contar com 35 jogadores no seu elenco, mas para a Libertadores só pode escrever 25. Ô Nelson, eu quero mandar um grande abraço pro meu amigo Rômulo no Progresso, tá assistindo o Tempo Esportivo, um abração para ele. E outro que tá ligado, diz que essa camisa rosa que eu estou usando aqui é lindíssima. Meu amigo Valdec, que está lá em Itabirito, a plataforma digital nos permite, né? Outro dia tinha uma pessoa nos assistindo lá na Austrália, outro dia tinha uma pessoa nos assistindo lá no México. O meu amigo, o filho do Vicente na atividade, eu sempre falo aqui, o Paulo César, mora lá em Aracaju, sempre nos assiste lá em Sergipe. É a tecnologia, Nelson. Essa carinha bonita sua aí correndo o mundo, garoto. Bruno Pérez foi seu companheiro de imprensa aqui em Sete Lagoas, também sempre nos assiste lá no, acho que é Acre, que fica lá. Roraima. Roraima, você vê. Isso aí não sei nem onde que fica, viu, Alves? Lá. Se ele nos assiste lá, o Bruno Pérez, grande abraço para ele. O Bruno Pérez, ele mora lá, eu acho que ele tá morando eu não sei a cidade, rapaz, que ele tá morando, se é Boa Vista, se é na capital, ou se é em Pacaraima. Pacaraima é na divisa lá do Brasil com a Venezuela. Inclusive, saiu uma notícia aí de que eles iam abrir a fronteira lá da Venezuela, viu, para brasileiros que estejam insatisfeitos aqui. Então, não sei se você tá no meio dessa turma aí, ô Nelson. Tá difícil aqui, imagina na Venezuela, né, gente? Diz que... garoto! Diz que vai abrir aquele negócio. O jogador do Atlético foi pra Venezuela, não queria deixar ele voltar, não. Será por quê, né? É verdade. Então você fica aí observando toda essa movimentação. E o Bruno Pérez depois passa pra gente aqui como é que tá essa situação lá na fronteira. Ô Nelson, pra gente encerrar esse bate-papo aqui sobre o Galo, você diariamente participa das lives, né, das entrevistas, representando a Rádio Eldorado. Desde o início da pandemia, né, as entrevistas com os atletas são virtuais e os representantes dos veículos de comunicação fazem as perguntas e aí funciona como uma espécie de live. Como é que está repercutindo perante a imprensa, a assessoria de comunicação do atleta, essa questão da dívida, mais de R$1 bilhão, o Menin falando que vai apresentar um projeto aí para salvar o clube. O que o povo está achando disso, Nelson? Olha, Laura, essa questão da dívida do Atlético, isso já não é mais novidade para ninguém, né? Sempre é falado que isso sempre ficou claro e a gestão tanto do Sérgio Sete Câmara quanto a gestão do Sérgio Coelho nunca escondeu essa dívida atleticana, diferente daquela gestão do Cruzeiro que escondeu parte da dívida, até alterando números, tá? Isso aí na polícia, tá na justiça buscando isso. E o Atlético sempre fala nos bastidores ali
que é uma tranquilidade muito grande, porque foi o que o nosso amigo telespectador acabou de falar. Só o patrimônio do Atlético é muito maior do que a dívida. E o Galo tem aí a construção de um estádio, um plantel avaliado mais ou menos 600 milhões de reais. Então, há uma espécie de muleta, uma espécie de porto seguro, é a palavra mais certa, do Atlético perante essas dívidas com isso. E aí vem esse grupo de grandes empresários de sucesso, de renome, que tudo que colocaram a mão até hoje deu dinheiro, deu para frente, ajudando o Atlético, apoiando o Atlético. E o Menin já falou que já estruturou ali um plano de recuperação muito grande para o Galo, passa muito em torno ali da Arena MRV, e a expectativa é que o Atlético, com isso, com a inauguração, a partir do momento da inauguração da Arena MRV, passe a lucrar para ir quitando essa dívida e fazer uma gestão semelhante a um clube-empresa. É muito importante essa questão do clube-empresa, está sendo estudado também pelo Cruzeiro, e isso já não é novidade para ninguém. Houve ali até um início de conversa com o pessoal lá do Emirados Árabes, para estar ali avaliando alguma situação do Cruzeiro. A gente sabe, no Brasil hoje, é muitos poucos os clubes que não devem absolutamente nada ou que devem pouco. E os grandes clubes sempre devem e vão precisar passar por essa espécie de reestruturação. E o Atlético está nesse caminho e me parece que o Cruzeiro também, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, também encaminha para a mesma tonada, porque sem isso é muito complicado um clube de futebol no Brasil hoje sobreviver. A única coisa que às vezes eu fico tentando entender, né? Essa conta não fecha, viu, Nelson? Essa conta não fecha. Veja bem você. O Atlético hoje, aliás, o futebol profissional, ele virou uma verdadeira caixa preta, né? Eu não sei quanto é hoje a folha do Atlético. Seguramente uma das mais caras do Brasil, né? Talvez depois ali de Flamengo, Palmeiras, a do Atlético deve estar perto disso. Outro dia divulgaram que a folha do Flamengo são 18 milhões de reais por mês. O Atlético é 14, mais ou menos, viu, Álvaro? Pois é, 14 milhões. 14. Só o futebol profissional. Pois é, eu fico aqui pensando, não tem público. Nós falamos há pouco aí da questão do sócio-torcedor. Será que o Menin todo mês está completando? 14 tem 8, toma aqui 6, toma aqui 5, completa com isso, paga com aquilo. E isso vai acumulando. O Menin nunca vai cobrar isso do Atlético. Eu até acho que ele nunca vai executar o Atlético, porque tem tantas entrevistas, tantas declarações dele, públicas, né? Que se não revender o jogador, eu tomo prejuízo. Ele cansou de falar isso. Então, eu acho que jamais ele vai fazer isso com o Atlético. Mas também não é, digamos assim, estrategicamente interessante você ficar de pendurado num investidor e todo mês pegando dinheiro, né, e aquela bola de neve só aumentando. Pode ser que um dia o Menin vire e fale assim, cansei disso. Pode ser que não. Falam até que o Rafael Menin, filho dele, pode ser o sucessor do Sérgio Coelho na presidência do clube daqui a 3 anos, mas seria muito legal se o Atlético, depois da pandemia e no estádio, né, com o estádio funcionando, seria muito legal que o Atlético tivesse condições de arcar com as suas despesas. Essa questão de investidor é interessante, mas isso às vezes causa uma certa preocupação. É dinheiro demais. O Menin já botou mais de 300 milhões no Atlético. Estão dizendo que ele vai botar mais 300 ano que vem. Essa conta não fecha. Enfim. E uma outra coisa que eu queria te dizer é o seguinte. Tá um papo aí de que será votado, né, pelo Conselho Deliberativo a venda da outra metade do shopping. Gente, eu não sou a favor de vender patrimônio para pagar dívida. Mas vejam bem, se o Atlético hoje deve R$1 bilhão, metade desse valor está no Profut, está negociado, escalonado, e até o ano que vem já está pago, né? Porque o Atlético pegou aquele dinheiro retido do Bernardo e está abatendo nas parcelas, parcela de R$1 milhão. Então, a partir de 2023, o Atlético volta a pagar o Profut. Metade da dívida está aí. A outra metade é com a família Menin, é com o Ricardo Guimarães, Banco BMG, e tem uma parcela de dívidas trabalhistas, e alguns processos da FIFA, e o Atlético paga
por ano 50 milhões de reais de juros bancários. Se a outra metade do shopping vale 400 milhões e você vai ficar livre desses juros, vai ficar com a dívida só do Menin e do Profut, o atleta pode dever, né? Pode dever 10 bilhões. Se a dívida for Profut e família Menin, o atleta não vai sofrer. Mas como ele tem outras pendências, tem que ficar pegando dinheiro de banco, reformando empréstimo, paga juros, 50 milhões, cara, por ano. E aí você vai ver o shopping está dando 15 milhões de lucro para o atleta por ano. Olha aqui, matemática. Você paga 50 de juros, o shopping te dá 15. Então é melhor vender a metade desse shopping, porque você não está conseguindo pagar nem os juros, você resolve, equaciona, zera essas dívidas bancárias. Ah, vai perder um patrimônio de 400, mas vai ganhar um estádio de 1 bilhão, 1 bilhão de reais. Eu acho que é uma conta... Ah, mas patrimônio, esse shopping faz parte da história do atleta. História de atleta é time bom, rapaz. É time bom em campo, salário em dia e troféu. Levantar troféu. Porque levantar só boleto, ninguém aguenta mais não, né? O shopping no estádio está previsto um shopping. A própria sede do Atlético será transferida para o estádio, então pode haver ali também um negócio com a sede. E aí, eu recebi uma mensagem aqui agora no meu WhatsApp falando assim, será que ninguém consegue entender o que o Menin está fazendo? Ele acredita no que o clube empresa e que ele já está planejando aí a aquisição do Atlético para ser clube dele com esses empréstimos. Eu não vou falar quem mandou a mensagem não, mas é uma pessoa conhecida em Sete Lagoas e já participou aqui do Tempo Esportivo também, viu, Alvo? Ô, Nelson, ele está suspeitando, está com medo do Menin comprar o Atlético? Não, ele está com medo, ele cravou aqui, é isso que vai acontecer. Então, deixa eu dizer uma coisa, pega esse documento aí, não sei se tem documento, e nós vamos fazer um abaixo-assinado, porque a torcida do Atlético quer que isso aconteça. A torcida do Atlético está doida porque o Menin compra o Atlético. É uma ótima notícia. O Menin, gente, está entre as 10 maiores fortunas do país. É um atleticano desorientadamente fanático. Aquele homem é louco, ele chora por causa do Atlético. O dia o cara brincou, gente, o Atlético tem hoje os investidores que significam metade do PIB de Minas Gerais. Então, se o Menin quiser comprar o Atlético, ele não vai querer, mas se ele quisesse, vende depressa, que vai ser uma maravilha, sem dúvida nenhuma. Deixa eu mandar abraços aqui, meu amigo, o Joseph. Ah, gente fina, ligado. Você tá no bar, mas os bares estão fechados. Acho que de dia tá aberto, né? Não sei como é que tá isso. Segura a onda aí, companheiro. E mandar um abraço aqui pro meu amigo Alberto do Core. O Alberto é um ser... Eu amo esse cara, ele é fantástico, mas ele tem uma capacidade de talhar meu sangue também, que é uma coisa incrível. Ah, Beto, saudade de você, companheiro. Beto que teve aí Covid, ficou um tempo isolado, graças a Deus se recuperou, já está trabalhando, e ele, juntamente com a esposa lá, a Kel, os funcionários lá do Core, né, onde funcionava o Hospital Santa Mônica antigamente, eles fazem um trabalho na área de oftalmologia, um negócio sensacional. Eu dou um pequeno apoio lá na área das redes sociais, viu, Nelson? Mas é um trabalho humanizado, rapaz. O cara tá dividindo cirurgia de catarata de 10 vezes. Você quer mais o quê? Quer mais o quê? Esse aí, se candidatasse a prefeito, seria eleito. Ô Nelson, vamos falar do Sacolão Center para encerrar ou ficou mais alguma coisa aí, meu amigo? Podemos encerrar, né? O Sacolão Center é sempre bom falar de coisa boa e uma das coisas boas de Sete Lagoas é o Sacolão Center, sem dúvida nenhuma. Mandar um abraço para a Sandra já de uma vez, viu? Ó, eu tenho uma promoção aqui do Sacolão Center, frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região. Atenção, gente, hoje, terça-feira, mais de 20 produtos a R$ 1,98. Abóbora moranga, batata, ih, rapaz, tanta coisa, chuchu, abobrinha, tudo a R$ 1,98 o quilo. E se você preferir, você pode, evidentemente, pedir lá, solicitar pelo teleentrega. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center.
Nelson Rafael, obrigado, vamos embora e até a próxima, meu amigo. Aliás, sexta-feira não tem tempo esportivo, porque sexta-feira santa, nós temos que guardar a data. Provavelmente nós vamos pegar o programa de quinta, mas não vai dar porque vai ter rodada. Então não deve ter tempo esportivo sexta, nós vamos amanhã divulgar. Então você vai ficar descansando essa semana. A Rádio Eldorado tem muito futebol, viu, Nelson? É isso aí, Álvaro. Muito futebol, já tem jogo meio de semana, final de semana. Vamos juntos e semana que vem vamos voltar a debater uma partida de futebol, porque já faz tempo, né, Álvaro, que a gente não fala propriamente de um jogo de futebol, começando a ficar com saudades. Um grande abraço e nós nos vemos, então, numa próxima, se Deus quiser. E o Alberto, do Core, respondeu aqui que ele, na avaliação dele, o projeto do Menin é político. Mas eu fico pensando, se ele quiser ser prefeito, o prefeito é o Calil, né? Se ele quiser ser governador de Minas, tem que ver quantos % de atleticano tem em Minas. Se for maioria, está eleito. Se for para presidente do Brasil, aí eu não sei, porque ele é muito atuante em Minas Gerais, mas fora aqui eu não sei como é que estaria a popularidade do Menin. Enfim, que seja político, que não seja político, o certo é que sem ele o Galo estaria numa situação dramática nesse momento, né? Você já vacinou, Menin? Já chegou na sua idade? Não esquece não, viu? E se você espirrar, Deus te crie, meu filho. Vamos embora, gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus. Amanhã volta o Tempo Esportivo, 11 da manhã e às 7 da noite. Obrigado, um abraço.